Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Nós aqui de novo, com Todo Tempo Podcast, recebemos vocês e, é claro, mais uma vez esse nosso ilustre convidado aqui, que já vai passar a ser nosso convidado quase que permanente. Sempre a gente agrega um a mais e vocês viram que o Robert solta fogo aqui, né? Então, Robert, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, Meu amigo, eu que agradeço pela oportunidade de novamente estarmos aqui mais uma vez, né, contribuindo aí com vocês aí no conhecimento da palavra e difusão do evangelho. Fico muito feliz e enquanto o povo não enjoar de mim, nós estamos por aí. Vamos embora. Eu sou Renato Zóia, ali atrás o Edson Carneiro. Vamos nessa. Aí, estamos mais uma aqui. Estamos numa temporada aqui com o Robert. Ele tem tanta coisa boa pra falar, cara. Tanta coisa legal que as pessoas que assistem o nosso canal, que não conhecem ele, com certeza vão curtir ouvir muita coisa, revelação, coisas que ele medita e traz, coisas que a gente sente aqui na hora, coisas que o Espírito tá dizendo. Porque todos os dias que a gente faz essa gravação, o Espírito tá no nosso meio aqui, e muitas ou quase todas as vezes, sempre quem tá nessa mesa entende isso. E eu acho que vocês aí também sentem isso. Eu tenho muitos depoimentos, Edson e Robert, de pessoas que falam comigo do quanto se sentem alimentadas no Espírito quando estão vendo, sentem paz, sentem uma coisa boa após ver o vídeo. Maravilha. É por conta da unção do Espírito que tá aqui no nosso meio. Todos os sábados, às 7 horas da noite, a gente tem a honra de falar da palavra dele. Esse canal que sabe, tem certeza que Deus é bom todo o tempo. E espero que você esteja gostando, curta nosso vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas, compartilhe com quem você ama, com quem você gosta e até com quem você acha que tem que ouvir isso aqui, entendeu? Às vezes a pessoa está precisando de ajuda, de uma direção, e você pode escolher um dos vídeos e mandar. Tem uns vídeos do Robert aqui, os outros passados, vocês que viram, vocês sabem do que eu tô falando. Se você não viu, veja, tá muito legal, tá muito bom. E vai ter a ver com o que a gente vai falar hoje também. Mas se você não viu os outros, pode ver esse aqui, depois você vê os outros, tá bom? O tema de hoje é muito, muito perguntado sempre pelas pessoas que estão começando a seguir o caminho com Cristo, o caminho em Deus e tal, que é: siga a voz do Espírito, ande segundo a ministração, a direção do Espírito de Deus, o Espírito que habita em nós, como um GPS, como uma bússola, como um direcionamento todo o tempo. Ele prometeu que estaria com a gente para dar essa direção e conduzir a gente em decisões, em escolhas, em ações, em ficar calado, é a hora de sentar, a hora de descansar, a hora de entrar com uma atividade. Deus todo o tempo prometeu dar a gente a fagulha, a vontade, como está escrito, Robert. É Deus que produz tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa e maravilhosa vontade. Então, mais uma vez, vocês vão ouvir coisas aqui que vocês vão ficar assustados, tá? E o Robert estava contando um pouco pra gente nos bastidores ali, mas vocês vão saber grandes coisas, então fica até o final, porque tem coisa que o Robert contou aqui que vocês precisam saber. O que é um homem andando segundo a ministração do Espírito? Quando o Espírito diz, faça isso, faça aquilo, o que é isso? O efeito disso e exemplos que o Robert tem aqui. Eu tenho também, o Edson tem, vocês devem ter alguns, mas hoje, meu irmão, não sai daí não, minha irmã, que vai ser bonito demais. Então vamos para a palavra. Maravilha, vamos lá. João, capítulo 10. O bom pastor. Cristo diz essas palavras para vocês. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, versículo 4, e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz.
Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Essas são as palavras do nosso Senhor, o nosso Salvador maravilhoso, dono de toda a verdade, Jesus o Nazareno, o Cristo. Exatamente, a palavra do Senhor, palavra poderosa, está num contexto de João 10, aonde fala sobre os seguidores de Jesus que conhecem, né, o verdadeiro, a voz de Cristo e a voz que não é de Cristo, nesse caso. Mas hoje a gente vai aplicar ela no sentido de conhecer a voz do Espírito Santo, né? Sabemos que o contexto ali é mas a gente pode aplicar esse princípio, né? Então, a ovelha, que é o animal que é comparado aí, meu caro amigo. Então, esse é um animal que ele não é colocado na Bíblia em comparação ao povo de Deus por acaso, né? Então, há todo um significado, há todo vamos dizer, uma representação desse animal. Esse é um animal, primeiro, que ele não sabe viver solitário. Ele sabe viver em grupo, né? E aí depois nós temos a característica da ovelha. Uma das características mais fortes dela é se adaptar ou conhecer a voz do seu pastor. Tanto é que naquele Oriente, lá onde Jesus nasceu, naquele período, a ovelha, ela não era vendida. Ninguém vendia a ovelha para uma outra pessoa, uma ovelha já adulta. Como se vendem hoje bois. Como se vende um boi e tal. Porcos a e galinha. ovelha você não faz isso. Se você você cria uma ovelha, você é o pastor dela e ela acostumou com sua voz e depois de adulta você pega e vende pra mim, ela morre. Nossa, ela fica tão triste, tão depressiva. Nossa, que loucura isso aí, cara. Que ela não reconhece a sua voz como a voz do pastor que ela cresceu. Nossa. E isso gera nela uma depressão e ela morre, literalmente. Nossa, que coisa mais doida isso aí, né, bicho? A gente percebe aí como que Jesus está colocando isso aí. Então a ovelha ali, eles colocavam, vou vender essa ovelha. Então desde pequeno ali separava-se o grupo dos cordeirinhos que iam ser vendidos. E o comprador enviava para aquele vendedor lá das ovelhas uma pessoa que iria ser uma espécie de segundo pastor, um ajudante, um co-pastor, que ia crescer ali com aquelas ovelhinhas ali. E elas iam se acostumar tanto com a voz do pastor atual quanto do outro. Na ausência do pastor, o segundo também ela seria obedecida. Era assim uma lógica, uma forma. Daí que Jesus, ele é o pastor, as ovelhas ficam tristes, mas ele disse, vou pedir ao Pai que vos envie um outro Consolador. Então, esse Consolador, que é o Espírito, vai fazer esse papel do segundo, que vai ficar conosco e que também vai ser esse mediador aí, tá bom? Então, isso é interessante. Aí é exatamente nesse contexto que nós vamos aí aplicar a temática que você falou, que é andar segundo a voz do Espírito. E, Exatamente. cara, engraçado, realmente Cristo falou, virá um que falará tudo em meu nome. Exatamente. E tudo que eu sei, tudo a respeito do que vocês ouviram de mim, todas as coisas sobre mim, ele sabe, ele vai até fazer lembrar, ensinar. Exatamente. E que é o que ele deixou de promessa. Que é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Né? Mano, que é aí que a gente tá agora. Exatamente, e é esse ponto que é um ponto maravilhoso. Que a gente sente as paradas doidas. Exato. As paradas malucas, mano. E esse ponto é interessante porque aqui nós somos igualados. A gente tem a tendência de olhar, por exemplo, para Paulo como num pedestal muito elevado, inatingível. A Igreja Católica, por exemplo, chega até nas suas Bíblias, chama São Paulo. Sim. São Pedro, é quase que uma idolatria santa, entendeu? Pois é, né, cara? É quase, por quê? Porque quando a gente vai observar, são homens comuns como nós. Mas foram homens que aprenderam um segredo. A andar sobre Cara, é bom demais, a direção do Espírito. Que bom que Paulo veio dizer, anda em segundo a ministração do Espírito. Ele disse, eu não alcancei isso, e não cheguei lá, mas eu prossigo. Exatamente. Era alguém que... Então, esse estava ali todos os dias buscando ouvir. E uma coisa interessante que está nesse texto que a gente falou aqui, Robert, é que ele fala assim, depois de conduzir as ovelhas para fora, né, se ele tá levando ela para um pasto, se ele tá levando ela para um lugar onde elas vão beber água, qualquer coisa assim, ele conduz ela para fora, para o lugar onde eles vão, e aí, isso aqui é sensacional, e vai adiante delas. Então quer dizer, cara,
o nosso Deus ainda, ele não só tem a voz do Espírito em nós, como ele... E é por isso que a gente segue. Porque a gente está indo atrás. Quer dizer, tem uma voz que já preparou um caminho, que já sabe o caminho, e ela vai só ministrar e falar. O caminho já foi aberto, um novo e vivo caminho. Ele foi na frente, ressuscitou primeiro, sim, sim. E nós vamos atrás. Nossa. Esse é o papel da igreja. A jornada do cristão. Então, nessa jornada, quem vai ser o nosso mentor, o nosso pastor substituto, vamos assim dizer, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. É a pessoa bendita de Cristo através do Espírito Santo. Então, e isso é de uma beleza inigualável. Isso é de uma profundidade tremenda. Quando eu falo que o apóstolo Paulo não é esse nível tão distante de nós, é porque é homem comum. Uhum. O que a gente olha para Elias, por exemplo? Nós olhando aqui hoje para Elias, o que é isso? É um homem cheio da graça. Segundo a minha palavra, não chove. Isso aí. Reis 17, 18, aparece Elias o Tisbita, né? Mas o que Tiago fala dele depois no Novo Testamento? Que ele orou. Tiago diz, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago diz assim, vocês lembra do Elias lá? Que orou e não choveu, e depois orou e o céu deu chuva. Tiago diz, pois era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Pois é, né, cara? Ou seja, essa distância não existe. O segredo não é Elias. O segredo não é Paulo. Sim. O segredo não é João, não é Pedro. José. É o que eles tinham. É como Cristo falou, como Deus falou pra Josué, né? Josué. Como foi com Moisés. Por que você tá chorando por conta dele, meu filho? Eu é que estava com Moisés e eu estarei contigo. Contigo? Então é isso. Então, o nosso desafio hoje é exatamente isso. É trilhar esse caminho com o Espírito Santo e deixar, assim como Deus usou Paulo naquela geração, nos usar na nossa geração. Porque Paulo não vai voltar para ser usado aqui hoje. Deus quer usar os Paulos de hoje, os Elias de hoje. Agora, Robert, uma pessoa que realmente está determinada, mano, a seguir pelos caminhos do Senhor, que é o nosso caso, e muitos de vocês que estão vendo e tudo, é necessário que a pessoa tenha coragem e é necessário que essa pessoa seja usada, cara. Porque no momento que você ouve a voz do Espírito, que você escolhe andar segundo isso que Paulo bem nos ajuda a entender e ainda orienta como uma espécie de direção, fala, aqui mesmo, não tem outro lugar não, pode andar segundo a direção do Espírito. E aí a gente ousa fazer isso, como os antigos, como todos esses que você citou. Cara, é necessário que o cara, a mulher, a pessoa tenha coragem, mano. Porque quando a ministração do Espírito chega, e aí? O que você vai fazer com isso? Exatamente, né? E como que chega? Pode chegar. Alguém vem falar com você, te aborda e fala uma coisa que você não falou pra ninguém e a pessoa vem e te fala. Aconteceu o caso comigo, acontece com você. Acontece também você numa oração, na sua casa, na intimidade, no secreto. O Senhor te mostra algo. Acontece, como a gente sabe aqui, sonhos. O Senhor te dá um sonho e você... E aí? O que você vai fazer com aquilo? Acontece também quando você está num lugar e o Senhor simplesmente vem com a palavra e fala assim, vai adiante disso aí. Exatamente. Agora, Robert, você que é o nosso aqui convidado no fogo aqui, mano, que você vai começar a metralhar agora. Qual dessas possibilidades você quer começar para contar aqui? O que você... Uma dessas, ou numa oração no secreto, ou num lugar que alguém veio e falou com você alguma coisa que você não falou com ninguém e essa pessoa ministrou para você, ou que você estava num lugar presente e teve que tomar uma atitude segundo o que o Espírito te disse ali na hora, ou por sonho. Qual que você quer começar? Pode escolher. Olha, a Bíblia fala que Deus fala de muitas maneiras, né? Mas eu vou começar falando pelo um sonho que eu tive uma vez. Um sonho. Uma vez a gente... Lembrando aos irmãos que estão nos ouvindo que essas manifestações de Deus, essa sensibilidade que a gente adquire para
Deus falar conosco e a gente entender e Deus vir até a gente, isso é uma busca, está acessível a todos. Não é algo exclusivo meu, seu. O Senhor não faz distinção disso. Qualquer um que buscar o Senhor, Deus, às vezes um demora um pouquinho mais, outros demoram menos, outros são mais rápidos, outros, né? Mas Deus vai se revelar. Coisa linda. Mas isso que eu vou contar foi basicamente assim, eu estive uma noite orando, tudo certinho, como um cristão faz, antes de dormir, às vezes alguns vão à madrugada, e dormi. E nesse que eu dormi, eu tive um sonho, e eu sonhei com uma irmã da igreja a qual eu congregava na época, e essa irmã, no sonho, eu via como que ela na casa dela, correndo com a filha dela no colo, assim. A filhinha dela devia ter uns 4, 5 aninhos, desesperada, a menina gritando, ela gritando com a menina sem respirar no colo, e ela gritava. E esse sonho, eu estava na rua da casa dela, pulava um muro, porque o portão estava fechado, ela não me ouvia, em desespero. Quando eu entrava, ela estava com a criança no colo, chorando, e no pescoço aqui da filhinha dela tinha um caroço, assim. Aí eu chegava para ela e perguntava, irmão, o que está acontecendo? Ela dizia, me ajuda, minha filha está morrendo, minha filha está morrendo. Aí naquele sonho eu colocava a mão na cabeça da menina e orava pela menina e dizia, em nome de Jesus seja curada. E o caroço desaparecia, a menina voltava a respirar normal e a mãe ficava em paz. Através desse sonho, como era uma irmã que eu conhecia, era da minha congregação, eu entendi basicamente que Deus queria que eu orasse por aquela menina. No outro dia eu cheguei na igreja, me deparei com a criança. Mas você lembrava da pessoa, tudo? Eu lembrava. Entendi. Eu vi ela perfeitamente no sonho, eu via pessoas como ela era, criança, tudo certinho. Nossa. E quando eu cheguei no culto, no outro dia, a dificuldade de eu ter coragem é agora, né? Porque aparentemente a criança tá normal, não tem caroço nenhum, tava andando normal. Então, aí eu fiquei meio que sem entender, né? Não, mas peraí, depois que você sonhou, beleza, eu sonhei e tal, você chegou no culto, viu a pessoa, e aí? Mas dentro de você, tipo assim, você já sabia que era uma mensagem do Senhor? Ou você teve um momento ali de ficar meditando sobre isso? Nesse momento eu já sabia que era uma mensagem do Senhor. Não, vamos assim dizer, não foi um sonho mais que uma visão através do sonho, né? Daniel chamava isso de visões da noite, né? Quando ele estava todo relatado isso, ali, já estava tudo revelado. Agora, o problema é que eu não sabia qual que era a enfermidade. Aí quando eu cheguei para ela aqui... Então você não tinha dúvida, você sabia que já era... Não tinha dúvida, eu sabia que a criança tinha alguma coisa e que eu tinha que orar por ela. Essa certeza já é a confirmação do Espírito. Já é a confirmação. Essa certeza que você só sabia, cara, que era. Sabia. Aí então eu perguntei para a mãe dela o que ela tinha. E a mãe dela me falou que a filha dela tinha alergia à lactose, né? Que é aí que as pessoas que são mais especialistas aí, os médicos vão saber explicar melhor, né? Mas ela não podia comer nada derivado do leite, né? Claro. Nada disso. Então aí o leite que ela teria que comer era um leite de soja, era bastante caro, bastante caro. Então eu fiz conforme na visão que eu vi no sonho, eu coloquei as mãos na cabeça dela e disse, conforme o Senhor me mostrou, em nome de Jesus seja curada. Isso era numa quinta-feira, num culto que a gente tinha na nossa igreja, numa quinta-feira. E na sexta-feira, segundo o relato da própria mãe, né, relatou que a menina manifestou desejo de comer essas coisas derivadas do leite, iogurte e tal. E ela, relutante, disse não, mas aí ela lembrou do que tinha acontecido, né, de eu ter orado pela filha dela e tal, e ela resolveu então ter um passo de fé e deu pra menina comer ali e tudo. Mas ela... Pausa. Mas essa menina, ela tinha um acompanhamento médico, tinha exames de que ela tinha esses problemas todos dela? Sim, tinha né? Tudo certinho. Ela tinha acompanhamento médico, tinha tudo certinho. Aí a mãe deu pra ela comer e ficou observando, né? Com fé e observando. E a menina comeu e a reação é quase que imediata, né? Alergia, é coisa rápida, né? Então, e não veio. Aí foi isso, de manhã na sexta, foi dando meio-dia, ela observando nada, a menina normal brincando e pedindo mais coisa. E ela foi dando, e foi chegando sexta-feira à noite, a menina normal, chegou a dormir, a criança normal. Aí, no sábado, ela resolve então levar a criança ao médico. Aí ela resolve levar a criança, a bebezinha dela ao médico. Quando chegou lá, explicou a situação pro médico. O médico ficou sem entender também o que estava acontecendo, né? Mas ele resolveu fazer os exames. Aí quando ele fez os exames da menina, a doença não existia mais. A menina realmente tinha sido curada, não tinha mais nada, ela podia comer tudo, todos os sintomas, tinha desaparecido. Nossa, cara. Então, isso aí... Ô, bicho,
E aí a gente vê que Deus, quando ele resolve usar uma pessoa, primeiro que essa pessoa, ela é um canal. E olha como Deus te usou de maneira sobrenatural. Então, primeiro ele mostrou pra você o sobrenatural ali, que você não podia nunca imaginar isso. Exatamente. Depois, cara, deve ser, pra você que viveu isso aí, cara, deve ser um negócio assim, porque de todo modo, ao mesmo tempo que você creu, você entrou em ação, velho. E aí você ter orado ali, e você ter visto Deus permitir que você visse ela sendo curada, velho. Isso aí não tem satisfação igual, não, bicho. É maravilhoso. Mas o que eu acho mais, assim, o ponto que mais me atrai em tudo isso, assim, é algo meu. Talvez outra pessoa possa achar outro ponto. Claro. Mas o que mais me atrai é a comunhão. É saber que de milhares de pessoas que Deus poderia comunicar isso, Nossa, alguma coisa ele viu e resolveu comunicar. Coração, né, cara? Comigo. Teu coração, né, bicho? Vou te usar lá. Sim. Entende? Sim. Ou o próprio Deus poderia curar ela sem levar ninguém. Sem levar ninguém. Ele Exatamente. poderia simplesmente... Pela própria mãe. Entende? Ela poderia dormir e acordar bem. Podia. Mas Um não, anjo velho. podia ir lá em sonho. Ou a mãe poderia sonhar com a filha sendo curada em vez de dar o sonho pra mim. É, Robert, tu segura teu cajado, meu irmão. Que Deus tá querendo te usar, é muito poderoso. Isso aí é... Aí ele trata da tua fé. Exato. Ele trata da fé da mãe. E trata... E da fé da igreja inteira, de todo mundo que tem um testemunho, de você que tá ouvindo isso aí hoje. É maravilhoso. Da gente. Criança que vai crescer com esse testemunho. Exatamente. Da fé na vida da criança que tá crescendo com essa vida. Exatamente. Cara, isso aí. Então isso é maravilhoso, saber como que Deus age dessa forma, como que Deus tem seus planos. Né? E beneficia todo mundo. E beneficia todo mundo. É isso que você falou, a comunhão. Porque a gente que é ministro, a gente que foi chamado para trabalhar com a palavra, e a gente lê a palavra de Deus, e tem hora que a gente vai orar a Deus e fala: Senhor, a tua presença era a causa dos milagres, era a causa da multidão. Sim, velho. Era a causa de tudo aquilo. Sim. Então se for para mim, como disse Moisés em Êxodo 33:15, se for para mim e a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Deixa eu aqui, porque a presença ela é uma confirmação, ela confirma o seu ministério, ela confirma o seu chamado, então é isso. E uma ovelha, o que é uma ovelha sem um pastor? Você tava falando aqui. Exatamente. Ela morre, cara. Ela morre. Então não adianta. Então, vai, outro que você tem. Então, Quero ver. Um outro fato muito interessante aí, a edificação dos nossos irmãos também, e é isso que estão buscando, você que está buscando aí compreender, se mover no sobrenatural, que é isso que as pessoas me perguntam, né? Como é que faz para se mover no sobrenatural? Principalmente quem louva, quem quer expor a palavra, quer pregar a palavra e quer que a presença de Deus esteja com você lá, né? Como é que faz para se mover no sobrenatural? Então, o primeiro ponto de tudo é você amar a Deus e buscar o Senhor. Pronto, passivo aí, você busca o Senhor. O segundo, a voz do Senhor vai vir a você e você vai reconhecer e você não pode, como é que fala o escritor aos Hebreus, recuar. Uma das primeiras experiências que eu tive com relação a ouvir, assim, uma das primeiras experiências, foi quando Deus falou para mim em uma congregação, né? Um dos nossos irmãos estava pregando na igreja. No meio da pregação, a presença do Senhor chegou, assim, a voz do Senhor veio, me visitou, assim, e o Senhor falou comigo assim: vai lá e fala pro pregador parar de pregar, porque eu vou realizar uma obra. Aí a igreja estava lotada, era um domingo. E nesse momento eu olhei. Tem que ter coragem ou não tem, cara? Eu olhei pra igreja. Você pode achar que você tá doido aí. Exato. Primeiros pensamentos. Não, vou fazer isso não, ué. Aí eu falei pra mim mesmo: vou não. Mas, sim, não vou mesmo. Claro. E aí, claro, é isso. A voz do Senhor veio novamente e falou assim: vai lá, fala pro pregador parar de pregar, porque eu vou realizar uma obra. De novo? De novo. Jesus. Rapaz, mas aquele de novo era carregado de uma presença mais forte, gloriosa na minha vida ali, que eu nunca tinha sentido aquilo. Era uma das primeiras experiências. Aí, que chega numa hora desse tipo aí,
que não é mais a sua razão que tá fazendo você escolher se você vai ou não vai. Exatamente. Que é uma parada assim, cara, tá chegando isso aqui, eu tenho que fazer. Não tem jeito. Ou eu vou, ou eu desisto disso de uma vez. Exatamente. Eu acho que o agir, então, tá ligado diretamente com isso. Ele é o combustível até para você receber Exatamente. mais missões. Né? Mais missões. O agir, né? E o agir. Quando você vai, aí a partir do momento em que você se habilita, eu vou, aí você vai entrar, como disse Jesus para Natanael. Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crês? Da agora para frente verás os céus abertos. Então, muito mais. Verás anjos descendo. Então observa que primeiro ele só creu naquele ponto ali. Né? E depois diz, agora tu vai ver mais. Então é isso. Escala, né? É uma escala. A partir do momento que você dispõe a fazer aí você entra num universo com Deus que não tem mais limites. Até porque Só Deus sabe até onde vai seu ministério aí, é aí que mostra a tua fé. Exatamente. Quando você se move ali num lugar que ninguém te falou, que é o próprio Espírito, a coragem é... Exatamente. Mas vencer esse ponto... Esse ponto. Exatamente. E você observa que esse ponto do carro parado, da decisão, pro carro andando, ele tá em toda a Bíblia. Por exemplo, Josué, ser forte e corajoso. Para Abraão, sai da tua terra. Nossa. Uma vez eu ouvi dizer que o medo é o antagônico da fé, né? O medo é a falta de fé, né? E é exatamente isso. Que as pessoas elas acham que Deus vai falar de alguma forma em que elas... Às vezes Deus fala com alguém ali. Só que a pessoa não vai. Não crê. Ela não crê e ela trava, igual você falou. Isso é da minha cabeça. Isso não eu tô doido. Eu tô doido. Eu acho que ela até pode falar, cara, que Deus tá falando comigo. Mas é a coragem pra fazer Entende? algo com isso. Robert. Vai, Robert. Aí eu falei pra Deus assim que eu não ia, né? Aí Deus falou pra mim assim que nas minhas orações eu tinha pedido pra ele me usar, mas ele não usava covardes. Eu não uso covardes. Aí eu me lembro que naquele momento eu falei assim, não, mas eu não sou covarde não, mas eu... Então vai lá. Sou sujeito homem. Aí eu falei, sou sujeito homem, né? Eu não sou do Rio de Janeiro não, mas... né? Vambora. Aí fui, né? Cheguei no irmão, mas a igreja inteira, o momento da pregação, é aquele momento em que todo mundo tá focado no ministro, né? No pregador, né? Quando eu levanto e vou em direção ao pregador, a igreja inteira direciona para mim e pensa, o que esse irmão vai fazer lá? Ele vai dizer que o pregador tá em pecado? Ele vai revelar alguma coisa? A atenção parou de ser o irmão e passou a ser para mim. Quando eu digo pro irmão assim, Deus falou para mim que vai operar algo, e o irmão entendeu isso e falou para a igreja no microfone, Deus vai fazer algo aqui, a igreja estatalou os olhos para mim assim, né? E ficou tudo esperando, irmão. Aí é o ponto. Meu Deus. Porque, é o ponto em que... Cara, uma coisa é quando a parada é só com você. Exato. Deus tá falando assim, vai por aqui. Exato. Agora, quando envolve terceiros nessa magnitude aqui, mano, a igreja inteira tem gente ao teu redor te observando. E não só gente. Tem pessoas que sabem do que é que se trata, que são pessoas dentro de uma igreja, sabem do que é Deus. Exatamente. E tem que acontecer ali. Tem que acontecer, meu irmão. Não pode enrolar e dizer assim, não, daqui pra 15 dias. Cara, e você tá falando que foi uma das primeiras experiências experiências. Pô, já começou em alto grau. Já comecei o vai ou racha, né? Nossa senhora. E nesse momento em que o irmão para, a igreja olha pra mim, irmãos, eu tava debaixo de uma unção, de uma graça, que eu fui orientado por Deus a não levantar as mãos. Deus falou para mim, baixa as mãos, não levanta as mãos e fala pro irmão querido irmão Valério, depois eu vou mandar esse podcast para ele lá em Goiânia para ele curtir lá e comentar lá. Alô, Valério. Valério, depois você comenta aí para nós e confirma se foi assim ou não pros irmãos aí. Aí o Valério tava no corredor, assim, numa fileira do meio, que era 3 corredores, né? Uma fileira no canto, uma fileira no meio e outra fileira. E em cada fileira tinha um espaço de corredores. E ele sai. Ele estava normal, adorando a Deus, como sempre acostumava num culto normal. Quando ele sai desse corredor, que ele vem vindo em minha direção, eu olhei para ele e percebi que as pernas deles enfraqueceram. Ele perdeu a força. Tá, então o cara ficou sem força. Exatamente. E quando ele saiu ali do banco ali, as pernas deles ficou
perdeu literalmente Bamba. as forças. E aí a gente se lembra daquelas passagens que os profetas estavam diante de Deus ali e caíam por terra, né? É Então, verdade. exatamente. Então, nesse momento assim, que ele fez isso, aí um amigo nosso que chamava André saiu da cadeira também para ajudar ele a chegar lá. Ó, E quando eles chegaram diante da igreja, nesse ambiente todo, e eu ali, sozinho ali, diante dos, como diz o Elias... todo mundo na expectativa. É, exatamente. É você É, mesmo, sem saber, né, Robert? e eu mesmo, e o Senhor me direcionando, tudo falando comigo ali, me direcionando o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, baixa as mãos, espera. Jesus. Aí quando ele chegou, aí o Senhor disse, agora levanta as mãos sobre ele e ministra, diga para ele, receba o Espírito Santo, seja batizado. Meu Deus. Cara, isso aí é muito acima muito, do normal, cara. É muito acima. Muito. Eu falo que eu fui muito precoce, né? É verdade, cara. Literalmente. Caraca, que massa, mano. Aí nesse momento Sensacional, que man. Deus fez isso, eu estendi as mãos sobre ele, ministrei o batismo. E o interessante é que nesse dia foi algo assim diferente, foi algo que eu experimentei, que quando eu levantei a mão, aonde minha mão pegou na direção, os irmãos que estavam mais próximos ali, foram todo mundo sendo Todos sentiram a todo presença mundo do sendo Espírito. tomado, caindo em cima dos bancos, da cadeira. O André que veio segurar ele para não cair no chão. Ele caiu tremendo, assim, como se tivesse levado um choque mesmo. Assim, Nossa, um choque cara, que mesmo. coisa uma mais- descarga. E aí o André também foi segurar para não cair, caiu também dessa forma. Então foi assim, foi uma Mas experiência. no batismo, Batismo com o Espírito. mas o cara não tava pregando já, ele não era batizado? Não, ele não era batizado no Espírito, ele era batizado nas águas. Né? Mas no Espírito ele ainda não era batizado. Ele ainda não tinha recebido essa experiência. Entende? Que o Espírito Santo pode vir, mesmo a pessoa já tendo nascido de novo, o Espírito do Senhor muitas vezes vem te carregar de força para uma missão. Exato. E aí ele te batiza, sei lá, vou te batizar com o ministério de profeta. Então você vai poder profetizar ou de Uma cura. capacitação. Ele te unge com Capacita, né? uma força maior ainda do que aquela que você já tem. Exatamente. Quando os discípulos estão após a ressurreição, Em Atos, né? antes de ir para fazer missões, evangelismo, Eles já tinham recebido o eles já Espírito. tinham o Espírito do Senhor, já tinham Isso. convivido com Cristo, mas o Senhor Jesus diz ficar em Jerusalém até que receber até que do alto sejais revestidos de poder. pra ir pra missão. Aí ele disse, aí ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, então para ser testemunha tem que ser revestido de poder. Então determinadas missões a gente precisa desse poder do Espírito. Mano. Então é isso. Tem tipo como é que chama, cara, carregar quando no videogame, né? Quando carrega o power ali. Lá, né? Exato. Isso. Então, a pessoa ir para o campo ou tentar fazer a obra de Deus sem esse poder é complicado. Eu costumo dizer que uma das coisas mais difíceis que o homem tenta fazer é tentar ser cristão sem a presença do Espírito Santo. É a coisa mais difícil que tem no mundo. É verdade. É por isso que tem um monte de gente também, Robert, você me levou a pensar isso aí, que servir a Deus é um peso, cara. Exato, porque por não isso, tem. cara. Se você não tiver. Já não pode ser um porque peso. o cristianismo é a única religião no mundo aonde você vai ter que lutar consigo mesmo. Renunciar, abrir mão, Sim, verdade. morrer. E se você não tiver a presença de Deus, você não consegue. E é outra, uma tarefa dificílima. deixar acontecer isso que a gente tá falando, que é... E uma coisa muito legal é que o Espírito, ele... Peraí, eu vou botar uma musiquinha aqui, ué. Eu tirei a música aqui que tava no suspense ali, que o cara ficou com as pernas bambas. Pronto. Então é isso. E uma coisa interessante que acontece com o Espírito, que é diferente de toda e qualquer religião também, é que o Espírito de Deus usa a gente conforme a gente permite. Exatamente. Nunca jamais o Espírito vai usar a gente sem que a gente esteja consentido, Exatamente. sem que a gente esteja vendo tudo, sem que a gente tenha também a razão para fazer aquilo. A gente vai fazer entendendo o que o Espírito está fazendo e se colocando à disposição disso. Exatamente. Então- Esse papel do Espírito Santo é um ponto essencial, porque o Espírito Santo ele nunca vai te forçar a nada. Por mais que ele queira, por mais que seja a vontade do Senhor, por mais que seja a vontade... Nunca. O Espírito Santo, ele não... Ele é gentil, né, cara? Ele é uma coisa que fala, você quer, eu vou te dar. Eu creio que por ele todo mundo Seria, né? era um outro nível. Outra patente. Mas nem todos dão essa abertura, esse lugar, Esse passo, essa né? liberdade.
Cara, mas esses testemunhos são tão pesados, hein, velho? Tem mas mais algum? Tem, sim, tem. Muitos, né? A gente tem muito, né? Nós não vamos dar tudo não pra vocês, porque nós vamos trazer o Robert mais vezes. Mas fala mais um aí pra nós. Nessa nossa vivência com Deus, buscando a Deus, vivendo com Deus, estudando, orando, jejuando, se entregando pra Deus, que é a vida de alguém que... E um detalhe pra você, o caminho pra essas coisas. Nunca tire da sua vida oração, jejum, estudo da palavra. São esses 3 caminhos aí que não importa. Não importa a tática. Eu digo sempre para os pregadores que estão começando, os amigos que pedem, eu quero fazer oratória, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quando o Senhor mandou Moisés falar, Moisés deu um monte de desculpa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, Moisés, eu não sei falar. Eu sou pesado de língua, verdade. Eu não sei falar. Aí o Senhor faz uma pergunta para Moisés que deixa ele... Assim, Moisés, quem fez a boca do surdo? Quem fez a língua, né? Quem fez a boca do surdo, do mudo? Então, assim, o que Deus está querendo dizer, rapaz, eu sei quem você é, não precisa querer me ensinar. Eu fiz tudo. Acho que eu escolhi errado. Eu vou te capacitar, eu tô te chamando. Então é isso. Busque a Deus. O que você precisa, graça, sabedoria, tudo Deus tem para dar. Tudo. Sim. Entendeu? Não tô falando que não pode estudar, é lógico que pode. Eu estudo teologia, estudei teologia, estudo livros, eu busco conhecimento. Busca a presença. Mas tem coisas que esses livros humanos não dão pra gente. Não dão. E tem coisa dentro da realidade do espírito, como o Robert está falando, que estão fora de estatística, estão fora de direcionamento de alguém que já fez. Você pode fazer, o Robert, ou qualquer um de nós, o Edson, a gente pode fazer coisas que a gente jamais imaginou fazer, e de uma maneira que ninguém fez ainda. Então, isso é uma coisa também que quando você escolhe seguir a ministração do Espírito e atender a voz dele, com coragem, crendo que o Senhor está ali, isso precisa acontecer. Exatamente. Você precisa romper e deixar que o Espírito povoe a sua ação, mova a sua ação. E pode ser da maneira mais louca possível, segundo o entendimento dos homens. Mas Deus está fazendo o caminho perfeito. É só deixar conduzir. Falando da primeira experiência, né? Mas toda essa experiência não me fez entender as Escrituras, por exemplo. Acabei de realizar isso aí, Deus me usou e tal, o irmão foi batizado, mas isso não me fazia entender as Escrituras. Isso foi uma experiência à parte. Mas quando eu ia ler a Bíblia, tinha muita coisa que eu não compreendia. E aqui entra uma outra experiência. Foi onde eu comecei a orar a Deus e eu orei, porque eu li uma certa feita Spurgeon, que foi um grande pregador do Evangelho, que dizia: quem melhor para te ensinar a compreender a Bíblia do que o seu próprio autor? Espírito Santo, que inspirou Paulo para escrever aquele texto. Então peça a ele. E eu comecei então a orar: Espírito Santo, me ensina o sentido do texto bíblico. Foi o Senhor que inspirou Paulo para escrever isso. Viu? Isso é pedir que o Espírito ministre. Exatamente. Pedir que o ministro faça parte, que o Espírito faça parte de quando você está lendo, de quando você está orando. Se você não está sabendo orar, se você não está sabendo alguma coisa, se você está com dificuldade de estar aos pés do Senhor, tudo isso você coloca, Espírito. Exatamente. Ajude-me a estar aos pés do Senhor, ajude-me a entrar no momento de oração, ajude-me a ficar em silêncio para ouvir a tua voz. Exatamente. Eu comecei a orar: Senhor, como é que eu vou ser um pregador do Evangelho se eu não compreendo? Aí eu comecei a pedir: Espírito Santo, me ensina a palavra, para que eu possa pregar, meus irmãos, palavra verdadeiramente de Deus, me ensina. Aí um dia, lá se vai eu de novo na questão do sonho, né? Um dia eu estava buscando a Deus, após eu orar ao Senhor, e eu sonhei que eu estava num jardim assim, bem verde, com as árvores grandes, tipo pinha, sabe? Esses pés de assim. E eu estava escorado com a Bíblia na mão, lendo. Aí no sonho chegava um homem assim, com a roupa bem branquinha perto de mim no sonho assim, e eu não vi o rosto dele, mas ele era todo branco assim, mas eu vi os pés. Aí ele chegava perto de mim e falava igualzinho, falou pro Felipe assim: entendes o que lê? Lembra do Felipe? Lembro, com o eunuco? Entendes o que lê? Aí eu fazia com a mão assim, mais ou menos, né? Algumas coisas sim, outras coisas eu não consigo explicá-las. Eu às vezes entendo, mas não consigo explicar. Aonde que eu vou achar recurso para explicar isso, aplicar na minha vida e na vida de quem me ouve? Como é que eu vou pregar? Aí ele ria, eu lembro que eu fazia o formato da boca assim, rindo. Ele falava assim: eu vou te ensinar um segredo que a partir de então você vai começar a entender. Ele falava: abre a Bíblia em Mateus, e falava. Aí eu abri a Bíblia no Mateus, capítulo tal. Aí eu não lembro qual é o segredo que ele disse no sonho.
Eu só sei que eu lembro ele falando, apontando com um dedo assim, falando assim, depois disso você vai entender. Aí eu falava assim, realmente agora eu tô entendendo. Aí quando eu falava isso, eu tô entendendo, eu acordei, tava dormindo, tava na cama. Eu acordei com aquilo. Então Deus veio em sonho para mim e me deu essa capacidade. Eu observei que a partir desse dia, quando eu ia ler a Bíblia, era diferente. Oh, glória a Deus. Eu observei isso. Eu conseguia, bem antes de estudar teologia, qualquer coisa, eu conseguia ver uma verdade ali, dividir ela em 2, 3 pontos, conseguia pegar aquela verdade, aqui a verdade que estava sendo aplicada aqui é isso, podemos aplicar na igreja esse ponto, podemos concluir assim, o título pode ser esse. Eu já conseguia fazer isso, sem nunca ter passado por uma escola de teologia e nada. Então, aonde que eu recebi isso? Buscando o Senhor. Ô Robert, então, isso que eu ia te perguntar. Você acha, pra deixar ali pra galera como uma inspiração, cara, de tudo que você viveu, você acha que o que importa pra você ter vivido tudo isso foi um coração honesto, cara, buscando realmente seguir a voz do Espírito? Também, mas o que eu acho mais que, assim, dentro de mim, que até hoje eu carrego isso, até hoje, não importa, eu não sou nada, né? Lógico. Se você tivesse que falar pra essa galera, como que você encontra esse lugar? O que você falaria pra eles? Esse lugar é exatamente isso que eu ia dizer pra você agora. Esse lugar, ele tá na minha vida, principalmente, em mim, assim. Ele tá naquele lugar do meu reconhecimento, da minha pequenez. Eu tinha consciência e tenho consciência de que existem pessoas melhores que eu. Tá. Entende? Existem pessoas que nasceram num lar melhor. Existem pessoas que têm cultura melhor. Existem pessoas que têm um conhecimento mais vasto. Mas o que foi importante para você? O que foi importante mesmo foi eu entender essa dependência. Que se Deus não me desse algo... Você não teria. O que eu ia oferecer de mim? A dependência dele. Entendeu? Então, um coração que entendeu a dependência dele. Eu entendi isso. Se eu for pregar algo de mim, ninguém vai querer ouvir. Entendi. Se eu for falar algo de mim, ninguém vai querer ouvir. Aí eu entendi que eu precisava de Deus me dar algo. Entendi. E aí eu começava a buscar o Senhor. Então é isso. Não confie, por mais que você seja o cara, não confie. Nas suas próprias forças. O que Deus pode te dar é muito maior, muito melhor e mais proveitoso, duradouro e impactante. É isso. O que vem de Deus é melhor do que o seu melhor. É isso. O seu melhor, comparado ao melhor de Deus, ainda não é bom. Então, é isso aí. Tá dito. Bote teu coração na mão dele. O Robert vai voltar aqui mais vezes. Hoje nós vamos encerrar por aqui, mas espero que a sua semana seja muito abençoada em nome de Jesus Cristo e que o teu coração reconheça o quanto nós somos pequenos e o quanto a gente depende dele. Fico com essa reflexão do Robert. Robert, muito obrigado. Eu que agradeço novamente pela oportunidade. Até o próximo, meu querido. Você vai voltar mais vezes aqui. Em nome de Jesus, se o Senhor permitir. Tchau pra vocês. Até mais.